Boa noite, Denise, boa noite para todos. Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa, em mais um encontro, nos envolver com os eflúvios de sempre, para que a gente possa ter as condições e nos esforçarmos para assimilar aqueles elementos que possam favorecer o nosso crescimento, o nosso fortalecimento, dinamizando cada vez mais a nossa fé. E que a gente possa ter um ambiente favorecido pela igualdade, pela liberdade, pela fraternidade. E ao atingir o final do trabalho, possamos todos nos sentirmos em paz, felizes, por tudo que aqui nós esperamos que aconteça em benefício de todos. Nós também, nesse momento, iniciamos a nossa transmissão através do portal Luz, Rede Amigo Espírita. O canal do bem, o ambiente que a espiritualidade superior está fomentando, sustentando, dinamizando para a divulgação da doutrina espírita no planeta Terra. Hoje, Rede Amigo Espírita, o maior portal de acesso. Nós estamos caminhando para 220 mil cadastrados e a nossa meta é termos 1 milhão de amigos. Então, nós pedimos que vocês propaguem a ideia e convidem os seus pares para se cadastrarem no site, na conta do YouTube da Rede Amigo Espírita, é gratuito. Se cada um de nós trouxermos 5, se somos 200, vamos bater esse 1 milhão aí, fácil, fácil, e a gente vai poder cantar e bem mais forte com o Roberto Carlos. Não é isso? Então, sem delongas, um abraço para todos que estão no chat, YouTube, Facebook, e ao nosso querido amigo do coração, parceiro de outras existências e de futuros empreendimentos na Terra e no mundo espiritual, o nosso companheiro José Aparecido, e eu aproveito também para abraçar a sua esposa. Então, gente, nós vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, estudo que nós realizamos há algum tempo, há 2 décadas, hein? Olha que beleza. E agora, todas as quintas-feiras na FEAC. Nós já atingimos, nessa segunda etapa, estudando o Livro dos Espíritos na FEAC, nós já atingimos a questão de número 243, que está na segunda parte, no capítulo 6º, intitulado Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Na última semana, nós então trabalhamos essa 243. Se der tempo, nós gostaríamos apenas de ler rápido a 243. É possível? Tá. Muito bem. Então eu vou pedir que seja colocada a questão 243. Kardec formulou assim aos espíritos: os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Resposta: completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Aí, na última semana, nós trouxemos um texto, uma mensagem que foi trabalhada aqui, falando sobre o futuro do Brasil. Vocês estão lembrados? Quem não viu, pode acessar na internet, está lá no vídeo da última semana, que, por sinal, terça-feira desta semana, eu acabei repetindo a leitura desse texto num outro contexto, não é? E quem sabe futuramente a gente possa explorar, porque o assunto é muito amplo. Mas hoje eu vou pedir a permissão para vocês, não vou fazer conexão com a última semana, tá bom?
Porque nós temos que caminhar, porque eu prometi para muitos que eu vou tentar ir nessa encarnação até a questão 1019. Não sei se eu vou dar conta, não. Mas vamos lá. Então, se eu ficar com passo de tartaruga demais, com essa idade que eu já atingi, com certeza eu não vou chegar na 1019. Mas vamos lá. Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? Os espíritos veem a Deus? Os espíritos superiores responderam para Kardec. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Aí nós vamos agora ler também a questão 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos, para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior, pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. Marcos, posso ler a 244b? Ele é bondoso. 244b, porque essas três estão bem amarradinhas. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Resposta: ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. Viram que está bem amarradinho as três questões? Pois bem. Então agora vamos começar o nosso diálogo. Nessas três questões aqui, nós vamos observando que é uma cadência onde o pensamento é desenvolvido, tanto pelo indagador, quanto pelos espíritos, que o respondem. Nessa questão 244, a afirmativa é peremptória. Só os espíritos superiores veem a Deus e o compreendem. Só espírito superior. Significa que, para ver Deus, o espírito tem que se graduar para isso. Ele tem que se elevar, ele tem que se sublimar, ele tem que evoluir. Então não adianta querer ver Deus. Na verdade, isso é uma consequência de todo um processo evolutivo. Fiz-me claro? Aliás, uma observação. O Espiritismo não tem a pretensão de estudar Deus, porque nos falta elementos. Se nós não temos elementos para estudar Deus, quanto mais vê-lo. Vocês estão de acordo? Principalmente porque a nossa concepção ou a nossa mente,
ela foi formatada pela nossa cultura, pela cultura humana, pelos costumes, para pessoalizar Deus, fazer Deus um ser próximo de nós. Nós queremos materializar Deus para a gente poder tocá-lo, para que os nossos sentidos pudessem nos dizer mais ou menos como ele é. Então, na verdade, o procedimento é diferente. Ao invés de materializá-lo, nós é que temos que elevar os nossos padrões íntimos, não para vê-lo propriamente, porque ver ainda dá uma ideia material. O ver para nós ainda tem a ver com os 5 sentidos, com o tato, o paladar, a audição, né? A visão, certo? O ver aqui é globalizado. Tá? O interessante é que a resposta diz que os espíritos superiores vêm. O ver aqui, então, eu gostaria de convidá-los para a gente refletir dessa maneira. Os espíritos superiores veem a Deus no sentido de compreendê-lo. Que a importância não está em vê-lo com a percepção visual. Não é isto que importa para os espíritos superiores. Isso a gente está fazendo uma elaboração, porque os espíritos superiores não vieram aqui nos contar sobre esse assunto, não. Mas a lógica nos projeta para fazer uma análise mais profunda, para ter uma ideia mais essencial, mais lógica. Por quê? A resposta diz que os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Sentem e adivinham. O que é adivinhar? Qual que é a ideia do adivinhar? Pode falar, gente. O que é adivinhar? Ato ou efeito de adivinhar? Não, explique. O que é adivinhar? Fazer vamos dizer assim, um prenúncio, prenunciar, prever. Costumamos usar a palavra adivinhar como antecipar um acontecimento futuro. Certo? O sentido aqui está mais por aí. Então, nós adivinhamos no sentido de nós temos uma intuição sobre a onipotência, a onisciência divina. Aliás, a onisciência é o atributo de Deus que caracteriza a consciência dele diante de todo o fenômeno da natureza. Então, Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que está acontecendo, ele sabe das causas e dos efeitos. À medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa ciência, a nossa natureza, o nosso saber, nós estamos nos preparando para um dia atingirmos uma onisciência, ou seja, sabermos, compreendermos o que está à nossa volta. E quando eu falo à nossa volta, principalmente no que envolve a nossa estrutura espiritual. Nós não estamos estudando nas últimas semanas, e o assunto está prosseguindo, sobre a questão de saber o passado e o futuro? Nós podemos começar a projetar o nosso futuro. É isso que nós batemos aqui na última semana. Como que nós podemos projetar o nosso futuro? A partir da análise que nós vamos fazendo do nosso histórico, da nossa realidade. Então você chegou aqui nesse momento da sua vida. Você vem cumprindo etapas no contexto social, familiar, profissional. Não é assim? Quantos anos você tem?
Se você olhar para o que aconteceu rapidamente nos seus últimos 10 anos de vida, pode ser que você tenha condição de projetar o seu futuro. Qual a tendência que nós podemos verificar em fatos, em situações que podem decorrer desse momento atual? O que você está fazendo agora? Vamos pensar. Qual que é a sua realidade atual? O que você... Você é mãe? Tá. Se você é mãe, você tem filhos. Tem filho? Tenho. Você é casada? Sou. O que seus filhos fazem? O que seu marido faz? Vamos pensar assim. Você trabalha? Não trabalho. Fora. A minha atividade é em casa. Ok. O que você vem fazendo nos seus últimos 5 anos? A dinâmica está sendo parecida? Há 5 anos atrás você estava fazendo... A dinâmica da sua vida era muito parecida com a atual? Era. Eu estou inventando uma história aqui só para a gente desenvolver o raciocínio. Então, você tem alguma vontade de mudar as suas atividades? Não. Para mim está indo muito bem assim. Ok. Então você pode, naturalmente, fazer uma projeção quanto ao seu futuro. Não pode? Se não houver nenhuma alteração substancial, nenhuma ocorrência que venha a abalar o encaminhar do processo, você pode tirar algumas conclusões. E quando faz de conta que no desenrolar dos fatos, isso que você está projetando realmente aconteça, quando acontecer, você vai dizer assim, puxa vida, alguma coisa me disse que ia acontecer. Quando a gente fala isso, na verdade nós estamos agindo com misticismo. Como se alguma coisa divina, muito extraordinária, veio e nos soprou ao ouvido. E aqui eu estou contando para vocês que, na verdade, foi você mesmo que fez uma leitura. Você mesmo que projetou. Vamos tirar os espíritos fora, tá? Pode ter até algum tipo de inspiração, um amigo espiritual te ajudou a desenvolver o raciocínio. Eu não quero levar por essa linha. Eu quero trabalhar você, a sua capacidade de olhar para o futuro, a partir do que você analisou para um passado muito recente. Isso que eu estou colocando aqui é uma forma da gente estar desenvolvendo a nossa consciência, que no caso de Deus, Deus sabe de tudo, porque ele atingiu, ou melhor, ele está num grau máximo de perfeição. Mas todos os espíritos, todos os seres da criação estão caminhando na direção da evolução, da perfeição, no grau possível, que jamais será um grau acima ou igual de Deus, porque senão ele não seria Deus. Ficou claro isso aí? Ou é confuso? Pega aqui comigo. Então, assim... Senta aqui, Cláudio, na frente aqui, fica mais fácil. Regina, vem para cá também, ó, senta aqui. Aí atrás é porque quem senta atrás assim é para não ser perguntado, não é? Para não ter que pagar prenda, né? O mico, os jovens falam mico. Então pode falar, Cláudia. Ficou um pouco confuso. Então desenvolve. O que eu achei um pouco confuso foi que a perfeição máxima é Deus. Eu posso falar em perfeição enquanto falo de Deus porque ele é o Criador, né? Então eu considero ele a perfeição máxima, porque na minha cabeça a perfeição máxima é Jesus, criado, ele criador. Então eu não consigo conceber perfeição em Deus. É isso que ficou um pouco. Tá. E aí, eu vou novamente só repetir o que eu falei há alguns instantes. O nosso objetivo aqui não é estudar Deus. Porque, no dizer de Allan Kardec, estudar Deus é entrar num labirinto que a gente não vai saber sair. Certo? Mas vamos pela lógica. O que é provável?
Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Estão lembrados desse versículo? Nós repetimos bastante ele aqui. Eu e o Pai somos um. Mas ao mesmo tempo ele fala assim: mas eu não vim de mim mesmo. Eu vim em nome do Pai que me enviou. E aí Jesus ainda diz mais, para complicar a nossa vida. Eu não vim realizar a minha obra, eu vim realizar a obra do Pai. Então, por uma questão de uma análise, de uma crítica muito simples, racional, literária, se ele está dizendo que ele e o Pai são um, nós sabemos que não é possível dois espíritos ser um só. Porque cada espírito é uma individualidade, certo? Mas quando ele diz, eu e o Pai somos um, e eu venho em nome do Pai, ele está fazendo uma distinção. E, inclusive, está nos mostrando que ele recebeu uma missão do Pai. Então, ele é filho, certo? Eu e o Pai é uma relação filial. É ele com o Pai. Mas eu vim em nome do Pai. Aí é uma relação do Pai com o Filho. Ficou claro isso aí? E se ele vem fazer uma obra do Pai, está muito claro que o Pai é que é o coordenador do processo e que é quem tem autoridade para dar a função para o Filho. Ficou claro até aqui? Na doutrina espírita, Kardec poderia ter perguntado assim: quem é Deus? Quem? Ele iria pessoalizar. Quem? Mas ele não fez essa pergunta. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Essa pergunta é o início do Espiritismo. E a dica é o seguinte, que Deus é aí os Espíritos respondem, o que é? Então tá, você quer saber que é? Então é a inteligência. Então Deus é inteligência. Lá na frente, nós vamos aprender com os próprios Espíritos que a inteligência é atributo do Espírito. Ou seja, a sua inteligência foi conquista, ela foi desenvolvida por você. Certo? Então, se ele é a inteligência, essa inteligência, em tese, foi desenvolvida por ele. Certo? Só que ele é Deus. Ele não tem princípio nem fim. Então não dá para a gente entrar no território que nós vamos nos perder. Mas por uma análise muito simples, eu deduzo, com a doutrina espírita, que Jesus, que é o Filho, desenvolveu a inteligência dele. Porque Jesus é um espírito que se individualizou, que veio ao mundo, que encarnou e que teve uma personalidade. Certo? Ele veio aqui mostrar que o lado humano dele, a humanidade dele, é uma humanidade diferenciada da nossa. Só que ele veio ao mundo para fazer a obra desse Pai, dessa inteligência suprema. E a obra do Pai qual é? Amor. Não foi a obra de Jesus, não foi amar? A obra de Jesus foi amar. Aí Jesus vai dizer para nós assim: se queres conhecer o Pai, eu estou aqui. Porque eu e o Pai somos um. Quando ele fala eu estou aqui, ele está dizendo assim: olha, não dá para vocês estudarem Deus, porque vocês ainda não têm universidade, vocês não têm experiência, vocês não têm livro, vocês não têm elementos para estudar Deus. Vocês são uns espíritos ainda que conceber, perceber Deus é o suficiente. Porque Deus é a força motriz.
Deus é a força que impulsiona a evolução. Por isso é que Deus está em toda parte. A natureza humana, quando nós prestamos atenção, estudamos e sentimos a natureza humana, nós estaremos adivinhando Deus. Nós estaremos entrando em conexão pelo sentimento com Deus, não é pela razão. Por isso é que eles estão dizendo assim, os espíritos inferiores o sentem, ou seja, sentem Deus e adivinham, no sentido de eu sinto e ao mesmo tempo eu adivinho. Como que eu adivinho? O sentimento é tão bom, o sentimento é tão extraordinário, o sentimento é poético, o sentimento é divino, o sentimento é harmônico, o sentimento é profundo, o sentimento é perfeito. O sentimento é justo. O sentimento está para além de uma realidade que é a minha. Então eu estou, na verdade, pressentindo Deus sem compreender. E quando nós falamos da natureza, a natureza, ela nos é oferecida exatamente para, através da natureza, nós desenvolvermos esta capacidade de perceber a divindade em nós. Nós temos a nossa natureza, a natureza real, é a sua. Mas você está dentro de um contexto, de um universo que é a própria natureza de Deus. Quando você olha para uma planta com a alma, você está, através da planta, de uma certa forma, em conexão com a essência da planta. A essência da planta representa a essência de Deus. Por isso é que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele não estava dizendo que ele está numa condição assim de estar sentado na mesma cadeira do Pai. Não é isso. Ele está dizendo que ele se desenvolveu, porque ele foi trabalhando o potencial divino, que ele é responsável por ele, como você é responsável pelo seu potencial. A presença de Deus está em toda a natureza. Como está, eu citei, a planta, a flor, o animal, o pássaro, o ar, que é matéria, o ar, olha que extraordinário, o oxigênio. Quando nós nos intercambiamos, sem ser místico, tá bom? Vou abrir esse parêntese. Sem ser místico. Mas quando nós abrimos a percepção da nossa alma para sentir a vida em todos os seus níveis, nós estamos entrando numa relação direta com Deus. Ou seja, a natureza, ela nos convida o tempo todo para perceber Deus que está em toda parte, principalmente dentro da gente. Aí é que está o pulo do gato. Porque Deus está dentro de você. Mas quando eu vejo, quando eu sinto, quando eu entro em relação com o movimento da vida, com o vento, com o fogo, com a água, com o ar, com a terra, na verdade, tudo isso, num nível assim, muito filosófico, mas assim, de muita poesia, de muita sensibilidade, nós estamos tendo a grande oportunidade de encontrar sentido na vida. O sentido da vida você só vai encontrá-lo dentro de você e não lá fora. Pegou lá, Cláudia? Então Jesus é o espírito mais evoluído que nós temos notícia que pisou na Terra. E qual que foi a proposta dele? Foi uma proposta que veio ao mundo para nos falar da obra de Deus.
Qual que é a obra de Deus? É tudo que você concebe, é tudo que você percebe. Nós falamos que a obra de Jesus é o amor, mas fica filosófico demais e costuma ficar distante. Tudo que está acontecendo na vida é obra de Deus. Quando um pintor projeta uma tela, não é, a sua arte, ele está expressando a arte divina. Uma música que está sendo produzida, que está sendo cantada, é obra de Deus. Quando a mãe observa o filho se movimentando nas suas descobertas, é obra de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, um animal... A gente, hoje em dia, com tantas informações, antes a gente morava na roça, via muito. Agora a gente vê pela tela, né? Você vê lá, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo que estava lá um cachorro órfão, filhotinho órfão, amamentando numa gatinha, numa gata, que também estava alimentando, estava dando leite para os seus gatinhos. Olha para você ver que barato. E ali não tinha preconceito, ali não tinha intolerância, ali a natureza estava falando mais alto. Quando nós fomos criados, quando homens, dando seus primeiros passos na evolução, o homem, ele manifestava exatamente a natureza que ele trazia, das suas conquistas. E o homem poderia, lá nas cavernas, ser feroz. Mas o homem não era ambicioso, o homem não era egoísta. Então os vícios e as virtudes foram sendo desenvolvidos em nós a partir da nossa convivência com outros homens. Certo? O aprendizado, as quedas, os acertos, foi um processo que veio sendo desenvolvido à medida em que nós fomos tomando consciência das coisas. Então, se antes fomos emulados, fomos estimulados, fomos impulsionados para dar os primeiros passos através da conservação e da reprodução, hoje o que está nos motivando é a descoberta de uma vida diferente. Nós estamos em busca de algo que possa realmente dar sentido para o nosso espírito, que na atual conjuntura do século XXI, nós nos dissociamos da natureza, historicamente, quando viemos morar na grande cidade. Hoje, internados em meio a asfalto e a concreto, nós temos poucos instantes que nós promovemos para sentir o ar no seu esplendor, um pôr do sol, o anoitecer. Semana passada teve o eclipse lunar, a aproximação, né, de Marte. Milhões de pessoas, para dizer talvez bilhões de pessoas no mundo inteiro, foram para as ruas, não é, para observar um fenômeno. Eu escutei de um companheiro que disse assim, olhando para a Lua, numa dessas noites aí para trás, ele falou assim, engraçado, hein? Como que parar para observar a Lua mexe com a nossa sensibilidade. Aí ele me perguntou, por quê? Eu falei assim, porque isso é uma ancestralidade que nós trazemos. Porque nós não viemos da Terra, nós viemos das estrelas. Então, quando nós estamos na noite olhando para as estrelas, para a Lua, não é? Que inclusive a nossa capacidade visual ela se amplia, não é? Porque ela é inibida pelos raios solares, à noite a sensibilidade visual ela se torna mais ampliada. Então a gente, por exemplo, quando estamos diante de um fenômeno de uma lua cheia, a gente costuma até ter a percepção dela em 3 dimensões. Não é só comprimento, largura, mas também profundidade. Né? A gente tem aquela sensação que a gente está vendo aquele queijo. Aqui em Minas é queijo. É queijo. Hein? Queijo mineiro. Vocês conhecem? Queijo canastra. Aí você vê aqui, e óbvio que tem que ter um cafezinho, né? Não é assim? Mas cuidado, viu? Porque tem uma turma aí que o médico falou que não pode comer muito queijo. Então vai devagar. Hein?
Só para não deixar falar que eu não falei do queijo de Minas, né? Agora, Minas tem também pão de queijo. Pão de queijo extraordinário. Aí eu fui fazer uma palestra, e sempre é assim, aí o pessoal, para me agradar, né, nas cidades que eu viajo, que a gente conhece, Carlos Alberto, vou te oferecer pão de queijo. Aí eu falei assim, puxa vida, que barato, né? Mas aí eles oferecem lá o forno de Minas. Eu achei que você ia fazer um pão de queijo, aí é o diferencial, né? Só para brincar com a turma que está assistindo a gente, porque eles dão realmente pão de queijo e a gente fica muito feliz. É uma maneira de agradar, e mineiro é campeão no agradar. Então você sabe do que eu estou dizendo. Mas então, quando tu está vendo a lua, você está recordando. É o recordar, porque nós somos cidadãos do universo. Cidadãos do universo. Você não começou a sua evolução aqui no planeta Terra 30 mil anos. O que é 30 mil anos? Não é nada. A civilização organizada de 30 mil anos para cá, na verdade, a Terra foi um berço que acolheu espíritos que vieram de outras esferas. E quando nós chegamos aqui, nós trouxemos esse rastro histórico e, inclusive, escrevemos as religiões. Por exemplo, a história de Adão e Eva representa para nós a chegada nossa na Terra. Também, né? Porque tem os aspectos íntimos. Mas, historicamente, Adão e Eva, ou a raça adâmica, vivia num paraíso. Ou seja, numa outra habitação. Se é paraíso, significa que é melhor do que o ambiente que eles encontraram aqui na Terra, depois que foram expulsos do paraíso. E observem bem como que nós começamos a escrever essa história. Expulsos, não por castigo, por culpa, mas nós fomos convidados para vir para a Terra para dar vamos dizer assim, realizar uma caminhada evolutiva que pudesse nos favorecer na nossa libertação espiritual daquilo que nos dificultava na jornada. E por isso é que nós saímos de um lugar que era um paraíso. Certo? E aí, aqui na Terra, a proposta é que a gente pudesse fazer merecedores de retornar para um ambiente melhor do que o ambiente que nós encontramos. A vida funciona assim. Aonde nós estamos, depois de um determinado tempo, nós não vamos mais entender ser um paraíso. Pela ânsia, pela necessidade de sempre estar buscando algo melhor. Isso é da natureza humana, da natureza espiritual. Sempre querer trabalhar para ter condições mais favoráveis de continuar a jornada evolutiva em busca da perfeição. Só que aqui na Terra nós misturamos alho com bugalho. Porque no convívio social, nós inclusive fomos estabelecendo um nível de competitividade baseada no orgulho e no egoísmo, que aos poucos vai nos trazendo muitos problemas. E que, por exemplo, em pleno século XXI, hoje, a humanidade, na sua grande parte, entende que para ser feliz, você tem que ser vencedor de uma competição. Olha como que nós mudamos o contexto da evolução espiritual. Ao invés de analisar a desenvoltura das pessoas e procurar inspiração para que nós nos desenvolvamos também, no sentido de conquistar valores que são realmente importantes, nós entramos num processo de disputa de espaço. E é uma competição materialista, pautada num processo extremamente orgulhoso, e que nós vamos nos fascinando, acreditando no que não é verdadeiro. Que competição é essa? É muito simples. Você trabalha para ter uma casa. É uma condição importante para você sobreviver, certo? Só que quando a gente trabalha para também ter a casa, na verdade a gente deveria trabalhar para conquistar o aprendizado, a experiência, e obter como prêmio
algum recurso que possa também favorecer para que você tenha casa. Eu vou dar só esse exemplo, bem simplesinho. E a gente vai trabalhar não para desenvolver os nossos potenciais. Nós vamos trabalhar só para ter o dinheiro e comprar a casa. Porque sem a casa, eu não estou bem realizado na sociedade. Porque eu vou buscar parâmetros de outros que já tiveram a casa. E eu desconheço como tudo começou. Eu reencarno e já encontro um sistema que, na verdade, é um sistema importante para o nosso nível evolutivo, mas é um sistema que é extremamente falido para trazer a real felicidade do ser. O que vai te fazer feliz? É você vencer os seus limites. É você desenvolver os seus potenciais. Do saber, do sentimento, das emoções. É você trabalhar de sorte que você tenha paz interior. E no regime que nós vivemos de tanta competição, você jamais terá paz. Porque, inclusive, nós achamos que a realização, a meta, é gozar a vida, é ter prazer, atender ao sensório, o fisiológico. É você aproveitar. Aproveitar o quê? O gozo. Porque o gozo, ele é estimulante, não é? Ele traz um certo bem-estar. Agora, nós podemos, em busca do gozo, desse prazer, ter uma série de atitudes, de comportamentos, que, quando repetidos, eles se tornam hábitos. E o hábito, na verdade, ele vai instaurar um vício. Então a humanidade, a sociedade, como quase um número muito expressivo, é uma sociedade que se viciou em comportamentos que, na verdade, são contra a natureza espiritual. Vocês estão conseguindo acompanhar ou está muito chato o assunto? Está complexo? Está árido? É difícil, é complicado. Mas nós estamos aqui para desenvolver. Nós não estamos aqui para pegar nada pronto. Então, muitas vezes, eu estou viciado em olhar para as consequências das atitudes dos outros. E, a partir do que o outro está fazendo e das consequências que advêm destas escolhas, eu vou criando um sistema que vai estabelecer a minha metodologia de vida. Então é como se eu fosse copiando o que os outros estão fazendo, sem ter uma visão mais ampla, e aí entra no terreno da ciência, né? Onisciência é a ciência plena, né? Mas eu estou, na verdade, sendo convidado para prestar atenção, observar e tirar conclusões, e que estes elementos conclusivos possam significar para mim um estímulo para que eu realize alguma coisa. E quando eu realizo e vou me deparar com um resultado, eu vou discernindo aquilo que é bom daquilo que não é bom. Quando eu caminho copiando, sem entender, sem me preocupar com o que eu estou fazendo e com as consequências, podemos ter a certeza que estamos caminhando de uma maneira, como é que eu digo? De uma forma em que eu mesmo coloco uma venda nos meus olhos. E a sociedade procura exercer, por consequência desses comportamentos, domínio. Porque na competitividade, por que uma pessoa vai competir? Porque ela quer dominar, ela quer vencer. Por que ela quer vencer? Para que a sua vaidade possa garantir para ela um tipo de prazer. Então, como que nós podemos elencar aqui uma N elementos que representem o resultado dessa competitividade, que a gente vai verificar como que nós caminhamos na vida enganados. Quer um exemplo? A gente, na escola, como crianças, nós vamos competir no sentido de quem é o mais bonito na sala, quem é o mais inteligente na sala, não é assim? A competitividade ela é, muitas vezes, alimentada dentro do próprio lar.
entre dois irmãos. Um está o tempo todo observando o comportamento dos pais para com estes, o comportamento destes para com os pais, e vai estabelecendo uma metodologia, um caminho, e vai ali iniciando um processo de construção de uma personalidade. Aí, quando eu estou lá na universidade, eu vou continuar essa competição, talvez um pouco mais elaborada, mas sempre procurando o destaque. Tudo isso vai insuflando em nós um vício de comportamento, que lá na frente o que vai garantir para nós felicidade é dominar as pessoas. Dominar o ambiente. E você pode procurar esse domínio de várias maneiras. Como é que você domina um grupo social? Você vai lutar para fazer uma inserção. Eu quero participar desse grupo. Esse grupo aqui tem a ver comigo. Aí você entra no ambiente social, aí você vai verificando o que é a tônica que esse grupo trabalha. Quais são aqueles que se destacam. Aí, por um processo de bajulação, um processo interesseiro, nós vamos adotando métodos que, na verdade, muitas vezes foram iniciados desde quando eu estava na minha relação com os meus irmãos e com os meus pais, porém agora, de uma forma mais elaborada, para me dar bem no grupo. Então, se o grupo fala de carro, o carro da onda agora é este. Não, eu prefiro este, eu prefiro aquele. Aí daqui a pouco você não entende nada de carro, mas aí você pega uma revista de carro, você começa a estudar carro para você poder conversar sobre carro com aquelas pessoas. Nem sempre você está, ou na maioria das vezes, nós não estamos interessados em verdadeiramente no assunto. Nós queremos apenas informação para mim viver um processo de inserção naquele grupo, que eu quero espaço. Por que eu quero espaço? Para que eu possa, de alguma forma, exercer algum tipo de domínio. É uma maneira viciosa que nós vamos, numa cadeia que se amplia por vários setores da sociedade, revelando a nossa natureza que foi corrompida. Porque a natureza essencial do espírito, ela prescinde do domínio. Porque, aliás, dominar significa encarcerar-se. Todo tipo de domínio é manifestação de tirania. Nós estamos, sem ter isso muito claro, sendo tiranos. E você pode dominar de N maneiras. Você pode dominar intelectualmente. Você pode dominar moralmente. Você pode usar do poder para dominar na religião, no seu ambiente profissional. O chefe é o outro lá, mas quem domina o ambiente é esse de cá. E muitas vezes faz isso de uma forma sagaz. Existem procedimentos que você vai minar a autoridade do outro para você exercer o seu domínio pessoal. Tudo isso, gente, vai trazer para nós consequências complexas. Até então, Deus, para nós, era aquele Deus que punia. E à medida em que a gente vai descobrindo os valores reais que a espiritualidade nos mostra, que tem a ver com a nossa natureza, nós vamos percebendo que Deus é soberanamente justo, Ele é o amor pleno, e o amor pleno e justo, ele não acrisola, ele não aprisiona. O amor verdadeiro liberta. Por isso é que Jesus, Cláudia, é a nossa referência. Não porque ele disse que é a referência, mas é porque ele demonstrou que ele é a referência. E o que Jesus propunha? Adotarmos um método de vida que nos liberte. Ele disse assim no capítulo 8 de João, no versículo 12, eu cito muito este versículo, que é um dos que mais me inspiram nesse momento da minha evolução. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida.
Ele está dizendo para nós que ele é a luz. A luz é pura, não é uma luz corrompida. Começa porque essa luz não fala dela mesma. Ela fala de Deus. Ela revela Deus. Então tudo no mundo que revela Deus é puro. Quer um exemplo? Que foi até utilizado como recurso didático de Jesus? As crianças. Eu não estou falando criança corrompida pelos pais e pela sociedade, pelo tablet e pela internet, não. E agora eu falei da criança como um espírito que está reencarnado no mundo da internet, tá bom? Porque tem muitos espíritos que reencarnam, de verdade, isso que eu estou dizendo, que são corrompidos pelo meio. Porque Rousseau desenvolvia uma tese muito importante sobre a natureza humana. Então, quando nós nascemos puros. Porque nós estamos iniciando um processo reencarnatório. Por isso é que o véu do esquecimento ele está soberano, tampando os nossos olhos. Para que você, sobre o influxo do amor, do magnetismo dos teus pais, possa encontrar um acolhimento, um berço esplêndido. Berço esplêndido. E quando eu falo berço esplêndido, é aquela ambiência magnética espiritual que oferece amor, segurança, equilíbrio. Esse é o berço esplêndido. Eu não estou falando berço de ouro, amoedado. Então você pode encontrar um berço esplêndido lá na comunidade e não ter num palácio. Mas você pode ter o berço esplêndido no palácio e não ter na comunidade. Quer dizer, nós não estamos discutindo aqui nível social e econômico. Não é essa a esfera. Mas nós reencarnamos e encontramos, então, em tese, esse iniciar de uma nova vida. Aí, quando nós, pais, estamos diante de um rebento, de uma criança que está dando os primeiros vagidos, todos nós nos sensibilizamos. Não é verdade? Quem não se sensibiliza é porque vive na ambiência da pedra, da enquistação, da indiferença. É um enfermo, certo? Porque o homem primitivo das cavernas, o homem feroz, numa análise nossa do século XXI, o homem da caverna é um homem feroz. Se nós transportarmos no tempo e formos para a época da caverna, e observar o ambiente do homem da caverna, nós não vamos vê-lo como um homem feroz, mas um homem que está impulsionado pelos instintos, garantindo uma vida em que ele vai se alimentar, se conservar e reproduzir. Se chegar um urso lá na habitação do homem primitivo, ele vai usar de todos os recursos para espantar a fera. Mas esse homem feroz da caverna não vai ter requinte para matar o urso. Porque ele sabe, ele está adaptado ao ambiente da floresta. Então, um animal, quando a gente vê a cena de um predador, de um animal matando o outro, na natureza, um animal vai matar o outro, seja para se preservar ou para se alimentar. Os animais não reúnem-se em bandos, não é? Para sair lá, para usar de requinte, de violência, para destruir uma outra espécie, porque eles convivem no ambiente da selva. E a alma da selva é a... que a gente fala selva, né? Aí fica assim, selva, aí todo mundo já pensa logo em algo assim perigoso. Perigoso porque você saiu da selva para uma outra selva. E a selva que tu vive é verdadeiramente uma selva. É um ambiente inóspito, que se caracteriza por nós que deixamos de ser da natureza para viver enquistados
ou apoiados nos nossos próprios vícios que conspurcam, que adulteram e que impedem a realização do Espírito. Casalberto, então está tudo errado? Não, está tudo certo. Nós estamos fazendo uma análise antropológica, né? Estamos discutindo aqui filosoficamente para entender o caminho em que o homem percorreu, para chegar hoje num plano em que a espiritualidade está nos convidando para que nós possamos perceber Jesus num processo de ressurreição. Eu citei que ele é a luz do mundo. Não citei? Porque ele é puro como uma criança. Tudo isso para me dizer que a gente fica sensível com a criança. Certo? Ele é luz. Ele é luz. Você também é luz. E foi ele mesmo quem disse. Obviamente que a nossa luz ainda é uma luz, vamos dizer assim, que não é possível se comparar com a expressão da luz dele. Não pela qualidade dela. Entendam bem, porque a essência da luz de Jesus, e eu estou me referindo a Jesus, tá bom? Que é diferente. Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. São enfoques diferentes, certo? Jesus de Nazaré é o nosso irmão. Se você não aceita, não tem problema. Mas se você abrir o seu coração, você vai perceber que ele é o seu irmão. Como qualquer pessoa que está na sociedade é nossa irmã. Porque todas as vezes que você olha para alguém com resistência, com intolerância, você está impedindo a manifestação da natureza divina que está em você. Por que você vai olhar para alguém com indiferença? Porque esta pessoa está fazendo alguma coisa que não te interessa. Então nós estamos discutindo aqui a questão do domínio, que nós queremos dominar. Eu quero dominar esse ambiente, não é? Eu quero dominar a minha mulher, eu quero dominar os meus filhos, eu quero dominar aonde eu estiver. É tanto verdade que quando você está num relacionamento que alguém fala alguma coisa que te desagrada, o indivíduo surta. Alguns. Já entra logo no plano do degladiar-se. Por quê? A pessoa falou alguma coisa que não te atende. Então você está sendo egoísta. E, acima de tudo, arrogante. Julgando que você tem a verdade soberana. O que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus. O que é a verdade? Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Responda para mim. Se não responder, vai para o castigo eterno. Hein? Qual que foi a resposta de Jesus? O que foi? O que foi? A Sony falou que nós estamos caladinhos, aí nós estamos respondendo. Isso aí é um escorrega, é um sabonete, é um quiabo de todo tamanho. Isso é espírita. Não, mas não é. Ou é, ou deixa de é. Certo? Não, é porque eu sei, eu estou brincando e ela falou a verdade. Jesus não respondeu. Pilatos perguntou para ele, o que é a verdade? Aí só para citar, porque o povo gosta, Emmanuel explica isso. Poeticamente, Emmanuel afirma que Jesus respondeu com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. O que ele ia responder? Alguém te pergunta, qual que é a verdade? Você vai ter a pretensão de falar a verdade? É tão diferente você falar assim, o que tu acha? Ao invés de me perguntar. Aí a pessoa traz. Depois que ela trouxer, conversa com ela sobre a realidade dela. Nós vivemos nesse mundo nos enganando. Então, só para continuar, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguirem, então ele está falando de movimento. Seguir. Para seguir, você tem que movimentar. Seguir Jesus é colocar a roupa, é converter para essa ou para aquela religião.
Segui-lo é no sentido de você se tornar livre como livre ele o é. Emmanuel, no livro Emmanuel, tem o título, no capítulo 33, Emmanuel diz assim, já que eu falei de liberdade, que o livre-arbítrio é lei irrevogável na esfera individual. O que é uma lei irrevogável, Eduardo? Uma lei que não pode ser violada, não pode ser adulterada. É assim que eu entendo. Por que o Emmanuel está falando, então, que o livre-arbítrio é lei irrevogável na esfera individual? Bom, podemos pensar em algumas coisas, mas eu sinto que é porque o Pai nos deu a prerrogativa da escolha, talvez uma demonstração de amor, confiança na própria criação, seja a lei do livre-arbítrio. Então, vamos observar como que é majestoso. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. A questão 244 está falando que espírito inferior só sente e adivinha Deus. E o espírito inferior aqui, gente, pensa aí, não é espírito superior, espírito inferior. É inferior no seu sentido de... A inferioridade aqui é no sentido de simplicidade. Certo? Então, observemos bem que interessante o processo. Então, criados simples e ignorantes, nós fomos, à medida em que fomos trabalhando com os nossos instintos, que aprendemos a pensar, a deduzir, e fomos ampliando a nossa consciência, nós fomos como que convidados a discernir entre o que é bom e o que não é bom. O que é o bem? O bem. O que é o bem? O que é a luz? O que é o medo? O que é o frio? O que é a treva? A treva é a ausência de luz. Certo? O que é o mal? É a ausência do bem. O que é o bem? É você fazer aquilo que atende a sua alma, o seu espírito. Certo? À medida que nós vamos descobrindo, que nós vamos caminhando, o bem vai tomando uma dimensão diferente do que ele tinha ontem. Certo? Ninguém age para errar. Todos operamos para acertar, dentro da dimensão conceitual que nós temos da vida. Então, ao longo do tempo, lembram que eu falei da nossa ancestralidade, que nós trouxemos das estrelas, aquela ideia de que nós fomos expulsos e que viemos para cá para purgar num exílio muito doído? Ao longo do tempo, a sociedade alimentou a ideia da culpa e do medo. Então, para vocês terem uma ideia, como é que a vida é sábia? Eu, durante mais de 20 anos em espiritismo, eu sempre pronunciei uma fala, um pensamento de Agostinho, bispo de Hipona, quando, lá na época da patrística, Santo Agostinho escreveu que o livre-arbítrio é o mais precioso dom que Deus nos deu. Poder escolher. Deus nos deu esse dom. Eu devo ter pronunciado essa frase centenas de milhares de vezes. E sempre falei com muita alegria. E é muito interessante, porque os conceitos vão sendo revistos. E a gente, estudando a história, a gente verifica que nós fomos condicionados a entender dom como algo que nos foi
emprestado, o que nos foi dado de fora para dentro. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que dons, eles são, na verdade, potenciais desenvolvidos por cada um dos seus seres. Então, Deus não te dá inteligência. Deus não te dá sentimento, emoção. Deus não te dá virtude. Portanto, Deus não te dá culpa e nem pecado. Imaginem, talvez o assunto para muitos aqui pode ser estranho, mas eu tenho que trabalhar isso, porque tem a ver com todo tipo de domínio que nós sofremos na sociedade. Imaginem você sendo fruto do pecado de Adão e Eva. As religiões foram desenvolvidas na Terra em cima da culpa. Para você atingir o céu, você tem que obedecer. Obedecer às leis de Deus. Obedecer uma religião e os seus estatutos. Para você ser virtuoso, você tem que abrir mão do pecado. Certo? E aí os dogmas, os preceitos, foram sendo trabalhados ao longo do tempo, em Dora. E até hoje a nossa relação com Deus é uma relação que é mercantilista. Ou você faz, ou você não vai ter privilégios. Imagine uma criança que nasce hoje, depois de mais de, simbolicamente, 6.000 anos. 6.000 anos de Adão e Eva. Isso é simbólico, tá bom, gente? 6.000 anos ela nasce e alguém diz para ela assim, olha, você tem que ser batizada, porque se você não for batizada, você não tem parte com Deus. E você ser batizada, você vai receber uma graça. E essa graça se chama poder ser abençoada por Deus para ter livre-arbítrio, com o amparo de Deus. Daí surge o batismo. Para vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, se o indivíduo não é batizado, se não tem a prática religiosa, ele está abandonado por Deus. Ou seja, nós inventamos uma relação que ela não cabe mais no entendimento de uma pessoa que tem um pouco de discernimento, que vive no século XXI. Então, os religiosos, nós matamos Deus quando fizemos dele pedra. Ou como colocamos na mão dele um cajado, um cetro, que ia definir o que é o certo e o que é o errado. Estão captando aonde que eu estou querendo chegar? E nós, no Espiritismo, nos comportamos muitas vezes como nos comportávamos lá da época do Santo Agostinho. Preste atenção, meu filho. Tem espírita que tem a capacidade de falar para espírito, desencarnado ou encarnado, o que ele tem que fazer. Isso é totalitarismo. Pegaram lá? Isso é querer dominar o que ninguém tem competência para dominar. A vida do outro e tirar de quem quer que seja a oportunidade dele escolher o que é bom e o que não é bom para ele. Cláudia, tudo isso. Essa questão 244 está levantando a questão do porquê que espírito inferior diz que Deus proibiu, ou que se Deus permite. Deus proíbe? Deus permite? Deus não proíbe absolutamente nada. Deus não proíbe e permite absolutamente nada. Porque, na verdade, a lei de Deus é a lei do progresso. E para você progredir, você precisa de descobrir os seus potenciais e aprender a escolher. E como nós estamos estudando aqui que o livre-arbítrio é uma lei irrevogável, tudo que nós observarmos na evolução da Terra,
ou do espaço, que derrogar a lei do livre-arbítrio é falácia, é mentira e tem prazo de validade. Tá. E o livre-arbítrio aqui, ele vai promover, por consequência, a responsabilidade, certo? Então você tem o livre-arbítrio, isso é inderrogável. Ninguém tem autoridade de tirar o seu livre-arbítrio. Agora, quando você escolher, você vai se deparar com a sua escolha. E você lidando com a escolha, com o resultado, com as consequências, na hora que você tiver que escolher de novo, você vai pensar 2 vezes, concorda? Aqui em Minas, a senhora é do interior como eu. Tem na roça, a gente fala assim, que gato escaldado tem medo de água fria. Não tem umas histórias assim? Não, tem uma outra que é boa. Antes de vir para cá, eu tomei um caldinho de mandioca hoje. Meu Deus, que delícia. Quem tiver com fome, problema espiritual seu. Aí eu tomei aquele caldinho de mandioca, mas estava fumegante. Fumegante, com esse friozinho, hein? Coisa boa, hein? Chegar em casa dá tempo de fazer. Então passa ali na esquina, deve vender. Aí, na hora que eu fiz aquele prato maravilhoso, um azeitezinho, hein? Aí, na hora que a gente vai levar a colher, lógico que eu vou para o canto do prato. Porque se você for lá no meio, o que vai acontecer com aquele caldo fumegante? Você vai queimar a língua, né? E tem muita gente queimando a língua por aí. Falou que não fazia, hoje está fazendo. Hein? Pois é, você vai queimar a língua, você vai perder toda a oportunidade, todo o sabor do resto do caldo. Então, muitas vezes você pode falar para o menino assim, ó, vai devagar aí, hein, que você vai queimar a língua. Não, estou com fome. Não é assim? Então vai que eu estou te vendo, vai queimar a língua. Experiência você não dá. Experiência você conquista. Inteligência você não herda do seu pai. Inteligência você desenvolve. Sentimentos, a mesma coisa. Então vamos voltar para dizer que quando um espírito tem um pressentimento, que é a resposta da 244A, ele tem um pressentimento que ele não deve fazer, ele fala assim, Deus está falando para mim não fazer. Não, Deus não fala absolutamente nada. Deus não exerce ação direta na matéria, na nossa vida. Está no Livro dos Espíritos. O Júlio gosta muito de citar essa questão. Deus não exerce ação direta. A vontade divina é operacionalizada pelos Espíritos, certo? Então, quando nós podemos receber um aviso, cuidado, vai de leve. Muitas vezes, isso é uma manifestação de espíritos cuidadosos que querem o nosso bem. Não é assim que a mamãe fica? Lá vai você, né, minha filha, eu já te falei, mãe, bobagem. Aí ela vai lá, buf, bate com a cara na porta. A mamãe falou, mamãe tem uma boca porca, não fala assim? Nossa, mamãe, olha, não pode nem conversar com ela, porque vai pressentir coisa ruim. E a pobre da mãe que leva a fama. Mas, na verdade, a mãe, olha, é uma gata escaldada. Gostou? Hein? Não, ela é velhinha, né? Gata. Tem gata nova, tem gata tem gata velha também. Ó. Não tem esse. Pois é, tem gata para toda a idade. Então é uma gata que já passeou por ali, já sabe, e a filha não quer ouvir. Aí, vai fazer, vai aprender. Gente, Immanuel Kant é extraordinário, esse filósofo. Ele trouxe para nós um termo que vale a reflexão, a chamada heteronomia. O que é heteronomia? É um conceito criado pelo Kant para denominar a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Se opõe, assim, ao conceito de autonomia, onde o ente possui arbítrio e pode expressar sua vontade livremente.
A doutrina espírita veio no século XIX para nos convidar para analisar esse termo heteronomia. Porque a heteronomia é um conceito que, na verdade, expressa a dominação que nós estamos sujeitados a ela por milênios. Ou seja, nós estamos vivendo num sistema que promove domínio, a retirada do livre-arbítrio, uma educação que favoreça a libertação do ser. Porque quanto mais livre, quanto mais o entendimento vai se ampliando, a consciência vai dinamizando, nós vamos, na verdade, adquirindo essa capacidade de termos convicção daquilo que a gente precisa de fazer e criarmos condições para fazê-lo. Liberdade. Aqueles que me seguirem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Eu repito, Jesus está dizendo que segui-lo, na verdade, não é. Jesus não está criando um conceito, isso Voltaire trabalhava isso no século XVII. Extraordinário, né? Como que esses espíritos estão presentes aqui no nosso trabalho. Voltaire trabalhava assim, que Jesus não criou uma seita para que houvesse procissão seguindo o que ele determinasse. Isso foi dogma criado por homens, que, na verdade, promoveram um cristianismo sem Cristo. Promoveram uma religiosidade para mantê-los nos seus postos. Mais da metade da sociedade atual, unificando os pentecostais, os católicos e muitas religiões que podem perpassar aí mais de 4, 5 bilhões. Prestem atenção. Nós passamos de 7 bilhões de habitantes desse planeta. Mais da metade vivem sobre um regime que impede a liberdade plena do espírito. Porque vivem ainda sob o império do domínio. Seja o domínio do materialismo, simbolizado atualmente nos shopping centers, nas torres gêmeas que caíram em Nova York, isso é o símbolo do materialismo. Ou dos templos suntuosos dos religiosos. Então nós temos o misticismo que quer dominar. E nós temos o materialismo que precisa de sobreviver. E muitas vezes os dois sistemas estão trabalhando no século XXI. Pasmem! Pasmem! No século XXI a gente vive ainda sob o poder absolutista da Idade Média, quando os monarcas eram, na verdade, sustentados pelas bênçãos divinas dos sacerdotes. Pegaram aí? Amigos, o Espiritismo veio, portanto, desenvolver esse conceito, explicar essas ideias de Kant, de Rousseau e de tantos educadores e filósofos que nos aproximam devagarzinho para que a gente entenda Jesus. Porque quando ele disse, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguirem andarão na luz e vencerão as trevas, ele estava dizendo para nós que nós precisamos de descobrir a nossa própria luz e investir nela. E luz se expressa na linha extraordinária do amor, em bases de caridade, em bases de perdão, em bases de justiça. Isto vai te trazer realizações, conquistas definitivas. Tem muita gente no centro espírita, e agora eu vou falar do espiritismo. Uma boa parte, para não dizer a maior parte dos espíritas, nós ainda queremos implementar o regime da heteronomia.
Nós queremos ainda fazer do Espiritismo uma forma de poder. Isto é um grande engano. Mas, por que os Espíritos permitem? Porque a gente vai aprendendo devagarzinho a descobrir o caminho das pedras. Não é assim? O século XXI abre para nós um portal extraordinário. E por isso, nós colocamos no quadro, leia o versículo para nós, Denise. E no terceiro dia ele ressuscitará. Mateus capítulo 20, versículo 19. Esse trecho está em Mateus capítulo 20. Nós temos 5 minutinhos. A missão de Jesus é para dar vida. Entendamos isso. Eu vou ler. A passagem. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 discípulos em particular. E durante a caminhada disse para eles: Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo. E no terceiro dia ele ressuscitará. Observemos que contexto extraordinário, mediante a exposição da noite. Enquanto Jesus sobe, enquanto a luz se engrandece, porque luz, ela irradia na subida, não é na descida, não. Você faz luz, é na luta, é na dificuldade. Quando você desce para dividir, para irradiar as suas conquistas, auxiliando aqueles que estão no caminho. Certo? Tem muita gente que acha que fazer luz é estar lá ajudando o outro. Não. Na verdade, você dá aquilo que você tem. Então, quando você desce para estender a mão, você, na verdade, está confirmando a sua luta íntima. Fiz-me claro? Isso é o tempo todo, subida e descida. E na subida ele chama 12 discípulos. E ele chama em particular. Porque a conversa não pode ser pública. A conversa não pode ser para quem não está preparado para ouvi-la. E durante a caminhada, porque Jesus não chama os 12 à parte para a caminhada dele, não. Tem pessoas que falam assim, pô, mas você não vem aqui? O que eu vou fazer aí, amigo? Está tudo bem. Quando parar, eu vou. Pegaram aí o que eu quero dizer? Se está tudo bem, não precisa do atendimento, não. Agora, se você está fazendo um atendimento, a pessoa veio aqui ao centro espírita precisando do benefício, vem cá, mas eu não posso parar o que eu estou fazendo. Eu não vou parar a minha atividade por sua causa. Você que tem que se adequar a um contexto. Fiz-me claro? Então Jesus não vai parar a caminhada dele por sua causa, não. Você tem que subir, você que tem que se aproximar. E você se aproxima se libertando do preconceito para procurá-lo, da arrogância para se colocar de joelho. Porque ninguém vai ser beneficiado se sentindo o cara, o fera, o todo-poderoso. Não é nessa linha, porque o trabalho aqui é de se libertar destas questões de domínio. Fiz-me claro? É libertar-se do passado. É começar uma nova jornada, abrindo mão, sendo humilde, aprendendo a ouvir. Se ela está esbravejando, é porque você precisa do esbravejamento. Pensa assim, ao invés de ficar disputando com espada com ela. Porque quem está perdendo é você. É diferente daquele que pacifica. Para você aprender, meu amigo, você tem que pacificar seu mundo. Pedro, me amas? Apacenta os meus cordeiros. Foi Jesus quem disse. Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, já te respondi. Vou te responder pela terceira vez. Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A confirmação do amor é pela capacidade de
pacificação interior e do que está em torno. O indivíduo com o evangelho quer matar. Com o evangelho ele quer encarcerar. Com o evangelho ele quer triturar. E está falando em nome do evangelho. Tá? Jesus está te dizendo. Jesus diz com silêncio. Porque o amor sabe esperar. O amor espera no tempo, a hora devida. E eis que, subindo para Jerusalém, Jerusalém representa a casa das noções superiores. Você tem que subir com foco. Você tem que saber para onde você está subindo. Aqui Jerusalém representa a casa de Deus. Busca inspiração divina. E na hora que buscar a inspiração, Jesus diz assim, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes. Porque quando ele sobe, ele sabe que essa subida é sacrificial. E que você tem que estar pronto para ir para o matadouro. Ser questionado, duvidarem, atacar sua reputação, julgar na sua cara tudo que a vida tiver que julgar. Seguir Jesus é uma ovelha que vai se colocar para ser tosquiada. E ela se entrega por amor. E ele vai ser entregue a sacerdotes intelectuais, dominadores. Nesse contexto aqui. Doutores da lei, intelectuais que se julgam sábios, mas na verdade são pseudo-sábios. Falam em nome do espiritismo, mas se comportam como túmulos caiados. Querem dominar pela fama, pela multidão, pelas suas posições. Doutores da lei. E eles o condenarão à morte. Regina, Jesus previu que ele seria entregue à morte. O fato aconteceu. Ele foi crucificado. Mas ele está dizendo aqui, Eduardo, que depois de tudo isso, ele ia ser entregue a pagãos. Pagãos são aqueles que não são monoteístas, né? Que são politeístas, os deuses, os ídolos. O materialismo, o misticismo. E o materialismo e o misticismo zomba de Jesus. Olha o que a gente anda vendo na internet. Pessoas falando de Jesus de uma forma pejorativa. Porque, na verdade, elas sentem isso mesmo, é um direito delas. Mas muitos foram sacerdotes ontem e hoje estão falando dele porque não querem mais saber da proposta dele. E nós podemos fazer isso com o nosso comportamento. Nós estamos aqui falando, mas na prática, na hora que eu tiver que conversar com alguém, eu grito, eu bato, eu tripudio. E eu venho aqui para o Centro Espírita para ficar falando das coisas dos céus. Nós somos contraditórios. Agora, sermos deliberadamente contraditórios, vai uma distância muito grande. Errar na luta, faz parte, nós vamos cair, porque nós estamos tentando. Agora, ver claramente que você está sendo corrupto, vai uma distância muito grande. Repetindo a frase. Falando mal, denegrindo, minando por trás, fazendo futrica, tudo em nome do espiritismo. Podemos fazer? E ele seria flagelado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Nós estamos entrando agora no terceiro dia. É agora que Jesus vai ressuscitar. Pegaram aí? Quantos anos? Quantos dois? Passaram 2000 anos. Nós fizemos isso com a proposta dele. Agora nós estamos no terceiro dia. É o último dia. Esse milênio que se inaugurou. Nós estamos agora no momento em que Jesus vai ressuscitar dentre os mortos. E foi o Espiritismo que preparou esse terreno. Bem-aventurado quem entender essa mensagem. Porque, na verdade, é agora, passado
quase 200 anos, que o Espiritismo vai se transformar numa grande bandeira que vai nos mostrar de verdade o caminho da libertação. Por isso Maria Dolores diz assim, na cantiga de esperança: alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, a alma sincera escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha, para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora. Espera descansar, quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for, que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia em todo o redemoinho, onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar. Cala-te em oração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma. Não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce inquietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás, para o ninho da luz nas instâncias da paz, que te aguarda, tecida em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Nesse mais lindo além, é para lá que nós iremos. Além da sombra, além da ignorância, muito aquém das ilusões, muito perto do nosso coração. É ali que Deus nos aguarda. Mergulhe território adentro e perceberás como é belo poder sonhar. Ave Cristo, e assim nos despedimos, agradecidos por mais essa oportunidade bendita. Que assim seja, e agradeço os irmãos do